Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos para a nossa MIB no ar. Hoje é 2 de outubro, é o mês em que a fonoaudiologia vai discutir temas muito relevantes. Hoje eu vou receber duas convidadas que eu admiro demais, pertencentes ao departamento de fonoaudiologia. Eu sou Marta Lira, sou a presidenta do Departamento de Fonoaudiologia da MIB, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a fonoaudiologia e o cuidado integral do paciente crítico, a importância da transversalidade da assistência. Hoje eu vou receber a Juliana Seixas e vou receber a Maria Carolina, sejam muito bem-vindas. Ju, eu vou começar apresentando você, você faz sua apresentação, daí a gente segue. Eu queria avisar para o pessoal que está entrando agora que quem tiver pergunta, vocês podem, por favor, utilizar o Q&A que fica aqui embaixo no Zoom, tá bom? Que a gente consegue acessar de forma mais fácil, além dos comentários que vocês forem deixando ao longo da aula, tá? Então, a Juliana Seixas, ela é fonoaudióloga graduada pela Universidade de Brasília, UNB. Ela é especialista em fonoaudiologia hospitalar pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, é mestre em Ciências da Reabilitação pela UNB e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde, também pela UNB. Ela é docente efetiva do curso de graduação em fonoaudiologia da UDF e docente substituta do curso de fonoaudiologia da UNB. Ela é membro do Departamento de Fonoaudiologia da MIB e representante Inova. Ju, seja muito bem-vinda e vamos começar mais um Amigo no Ar. Muito obrigada, Marta, pela apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a minha aula. Projetando. Gostaria de agradecer o convite. Vai ser sempre é um prazer compor esse AmibCast com duas fonoaudiólogas incríveis também que eu admiro. Então, a gente vai falar um pouquinho desse cuidado integral do paciente crítico em relação à disfagia. Quando a gente pensa em deglutição, a deglutição ela é dividida em 5 fases. Então, o processo de deglutição ele começa quando a gente olha para a comida, quando a gente sente o cheiro e começa ali a produção de saliva. E aí vai para a fase oral, que a gente prepara todo esse bolo alimentar para ele ser então ejetado para a fase faríngea, até ele chegar na fase esofágica e de fato chegar até o estômago. E a deglutição ele é um processo complexo. Ele é rápido, mas altamente coordenado e depende de funções neuromusculares. Então, envolve diversos músculos, pares cranianos e estruturas corticais e subcorticais do tronco encefálico. E qualquer alteração nesse processo de deglutição recebe o nome de disfagia. Então, a disfagia ela é a dificuldade associada ao ato de engolir, que tem alterações nessa eficiência e segurança da deglutição. Quando a gente pensa num paciente em contexto de unidade de terapia intensiva, a gente observa que a disfagia tem uma alta prevalência na terapia intensiva. Então, a literatura nos mostra que a prevalência da disfagia após intubação orotraqueal é de aproximadamente 62%, até 93% dos pacientes com traqueostomia podem apresentar dificuldades de deglutição e essa dificuldade de deglutição, ela permanece após a alta desse paciente na UTI. Então, a gente precisa olhar para esse paciente que está nesse ambiente de terapia intensiva, entender que muitas vezes esse cuidado, ele vai permear a alta na UTI, vai permanecer na enfermaria, e é um paciente que muitas das vezes vai precisar de cuidados ainda em domicílio. Então, a disfagia, ela persiste após a alta da UTI em mais de 80% dos pacientes e mais de 60% desses pacientes após a alta hospitalar. E eu chamo a atenção que esse paciente disfágico, ele tem um aumento para morbidade e mortalidade em até 90 dias. Então, é um paciente com chance maior de evoluir com desfecho desfavorável no pós-alta. E quando a gente pensa, então, nos principais fatores de risco para essa disfagia dentro do ambiente de terapia intensiva, a gente vai pensar em doenças neurológicas de base, como, por exemplo, o AVC, o TCE, doenças neurodegenerativas. A admissão desse paciente, muitas das vezes, é uma admissão de emergência, esse paciente já chega crítico e já vai direto para esse ambiente de terapia intensiva. A idade, pacientes com idade superior a 65 anos, os idosos,
um tempo maior de intubação acima de 3 dias, pacientes com doenças cardíacas, com quadro de sepse, hipercolesterolemia, aumento do tempo pós-operatório e múltiplas intubações. E quando a gente pensa na disfagia, a gente muito discutia os três, a tríade, né, que a disfagia causa: a desnutrição, desidratação e a pneumonia por aspiração. Mas hoje a gente entende que a disfagia, ela tem um impacto muito maior nesse indivíduo. Ela vai ter um impacto no prazer alimentar, na diminuição da qualidade de vida e no impacto na funcionalidade. Então, eu não posso mais olhar somente para esse paciente disfágico e pensar nesse paciente que tem essa dificuldade de deglutição. Eu tenho que entender que essa dificuldade de deglutição causa outras alterações para esse paciente. Então, comer vai muito além de hidratação e nutrição. Comer é prazeroso, comer é funcional. Se a gente pensa na alimentação, a gente pensa em se reunir com os amigos, em ter uma comida afetiva e relembrar um prato. E a literatura já nos mostra que o paciente disfágico, ele tem um impacto também nessa funcionalidade. Então, quanto menor a funcionalidade do paciente pós um evento crítico, maior a prevalência desse distúrbio de deglutição também. E quando a gente vai pensar nesses impactos, o paciente com disfagia é um paciente que tem um aumento no consumo de saúde, então é um paciente que tem um custo maior para essa instituição, uma chance maior na ocorrência de quadros de pneumonia hospitalar, principalmente a pneumonia broncoaspirativa. É um paciente que a gente vai ter que pensar nesse destino de alta e uma chance maior dele ser institucionalizado, principalmente por conta desse cuidado. É um paciente que o cuidado ele vai precisar ser continuado fora do ambiente hospitalar. A disfagia é a principal causa de atraso na alta dos pacientes. Então, o paciente disfágico, ele tem um tempo de internação maior do que um paciente que não apresenta alterações de deglutição. E é uma causa significativa de morbidade e mortalidade. E os principais consequências da disfagia é a broncoaspiração. Então, o paciente disfágico ele tem um risco aumentado para aspiração traqueal, que é uma dessas consequências. E quando esse paciente ele faz um quadro de broncoaspiração, a gente acarreta um risco 3 vezes maior de mortalidade e de 6 a 7 vezes para o risco de uma pneumonia broncoaspirativa. E quando eu penso no paciente numa unidade de terapia intensiva que abre um quadro de pneumonia broncoaspirativa, é um paciente que, mais uma vez, vai ter um aumento para essa taxa de morbidade e mortalidade. Eu tenho um aumento nesses dias de internação de 5 a 9 dias e o aumento do custo hospitalar. Então, eu preciso olhar para esse meu paciente que tem alteração da deglutição, entender tudo que está permeando também aquela internação dele. Então, se um paciente que broncoaspira, que vai precisar fazer o uso de uma dieta integral, que vai precisar de uma atenção redobrada dessa equipe, que vai custar mais para aquele serviço. Então, a importância da gente ter esse cuidado, pensando no paciente em todas as interfaces, não só no fator da deglutição. E aí, quando a gente pensa na disfagia, nesse ambiente de terapia intensiva, eu preciso identificar esses fatores de risco relacionados à disfagia e à pneumonia aspirativa, realizar uma investigação, um diagnóstico e uma avaliação. Cabe ao fonoaudiólogo realizar a avaliação da deglutição, mas outros profissionais podem sim fazer triagens para saber se esse paciente tem um risco ou não para disfagia, como por exemplo os enfermeiros, fisioterapeutas, nós temos vários protocolos de triagem e o mais precocemente possível. Então, essa intervenção do paciente disfágico, ela tem que ser o mais rápido possível. O tempo para intervenção na disfagia ele é muito crucial. Então, quanto mais rápido a gente começa a terapêutica desse paciente, a gente consegue intervir, a gente tem melhores desfechos. E quando a gente pensa em desfecho, não é só o desfecho pensando ali na UTI, mas pensando nesse desfecho da alta desse paciente. Então, quando eu penso nessa avaliação, ela é global e multidisciplinar. Eu não posso olhar para aquele meu paciente e querer entender somente os aspectos relacionados à biomecânica da deglutição. A gente precisa entender como que estão essas estruturas, a musculatura facial, os órgãos fonoarticulatórios e os pares cranianos envolvidos. Eu preciso conseguir entender como é que está a cognição, fala e linguagem desse meu paciente. Então, se eu for fazer uma avaliação da deglutição, eu preciso entender se meu paciente consegue compreender, tem alguma alteração de fala,
Um paciente disártrico, provavelmente ele vai ter alterações de deglutição. A gente está falando das mesmas estruturas. Ele é um paciente com alteração de linguagem, ele é afásico, ele consegue compreender comandos. Como que eu vou orientar a equipe, então, para manejar aquele paciente que tem uma alteração de deglutição e de linguagem? Será que é um paciente que eu consigo orientar manobras posturais, orientar o manejo que ele precisa ter naquela alimentação? Ou eu preciso ter um apoio de equipe, de cuidadores? Como está a qualidade vocal? Então, geralmente, assim que a gente avalia um paciente pós-extubação, o que mais chama atenção é essa voz, né? Então, às vezes fala, nossa, o paciente foi extubado, eu já tô vendo que a voz não tá legal, quase não tá saindo aquela voz, tá muito soprosa, ou tá aquela voz rouca, rugosa. E aí sim entender como que é essa deglutição de saliva e sempre que possível a deglutição de alimentos. Então a gente brinca muito que nós não podemos ser apenas disfagiólogas, nós temos que olhar esse paciente como um todo e esse cuidado integral. E o tratamento da disfagia é disciplinar. Então, a disfagia é um sintoma que requer um manejo multidisciplinar. Cabe nós, como fonoaudiólogas, propor, então, o planejamento terapêutico para a reabilitação desse paciente, mas nós precisamos contar com os nossos pares, com os outros profissionais. O paciente disfágico, ele tem um risco aumentado para desnutrição e para desidratação. A gente precisa, então, do nutricionista, a gente precisa ali do farmacêutico, muitas vezes, pensar em quais medicamentos podem corroborar com esse processo de deglutição, se a gente vai precisar fazer adaptações de medicamentos, a equipe de enfermagem nesse cuidado, muitas vezes, durante tanto a oferta de alimentação e da triagem e do gerenciamento do paciente, e a equipe médica. Então, para que a gente consiga dar o melhor tratamento para um paciente disfágico, a gente precisa realmente trabalhar em equipe multi. E quando a gente consegue trabalhar em equipe multidisciplinar, a gente consegue oferecer para o nosso paciente diagnósticos mais precisos, planos terapêuticos mais completos e detalhados, o que favorece resultados mais efetivos. Então, se eu consigo intervir mais precoce possível, se eu tenho uma equipe que me dá todo um aparato para essa reabilitação, eu tenho um paciente que com certeza vai ter um desfecho melhor, um tempo de internação menor e que vai custar menos para essa instituição. E aí, quando a gente pensa, então, na disfagia, quando a gente vai olhar esse paciente disfágico, a gente tem que ligar alguns sinais de alerta. Eu preciso avaliar esse meu paciente, eu preciso entender os riscos que essa disfagia traz, e eu preciso. O que que vai me deixar ele de alerta? O que que vai ligar a minha sirene para que eu sempre fique olhando para aquele paciente? O estado nutricional é um desses sinais. Eu preciso entender que muitas das vezes esse paciente que está desnutrido, esse paciente que está crítico, que recebeu dieta integral por muito tempo e que está ali começando a dieta oral, é um paciente que vai precisar de um suporte às vezes maior. Então a gente vai precisar contar com esses pares. A gente vai precisar olhar para a hidratação. Então, muitas das vezes, a gente acaba optando por manobras compensatórias da deglutição, e uma dessas manobras é a adaptação de espessante. Eu tenho que entender, será que meu paciente consegue manter a ingesta hídrica adequada com essas compensações? Será que eu consigo, então, reabilitar? Quando eu penso, então, nessa reabilitação, eu preciso pensar em segurança, prazer e proteção, né? Devolver a alimentação segura e eficaz, é devolver prazer para o nosso paciente, é favorecer melhora da qualidade de vida. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que lembrar também da segurança e dos fatores de hidratação e nutrição. Ficar atento aos sinais de rebaixamento. Então, esse paciente que está ali naquela unidade de terapia intensiva, a gente tem que ficar muito atento em relação ao nível de alerta desse paciente, como que está esse paciente, se ele está apto ali para naquele momento conseguir fazer aquela ingesta oral, conseguir ser um paciente que vai conseguir fazer muitas das vezes o nosso processo de reabilitação e que algumas vezes esse processo de reabilitação ele vai apenas começar na unidade de terapia intensiva e ele vai continuar ali na unidade intermediária, na enfermaria e na casa. E a gente precisa muito orientar também esses parceiros, né? Esses cuidadores e essa equipe. Eu costumo falar que são dois pré-requisitos básicos para que o paciente consiga comer. Ele precisa estar acordado em alerta e sentado.
Então, se ele não cumpre, se ele não tem nível de alerta, se por algum motivo ele rebaixou, eu não preciso chamar a equipe de fonoaudiologia para falar que aquele paciente não está apto para deglutição. A gente consegue fazer esse manejo de forma multidisciplinar, qualquer profissional consegue identificar. A gente precisa estar atento a essas pistas sistemáticas de aspiração e penetração laringotraqueal. E quando a gente fala dessas pistas sistemáticas, é os pacientes que apresentam tosse, engasgo, escape salivar por cavidade oral, escape de alimentos, pacientes com aquela alteração na voz que a gente chama de voz molhada, que a gente consegue ouvir ali aquela secreção, pacientes que durante essa liberação de via oral apresentou alterações significativas de parâmetros vitais. Então, a gente precisa estar atento a esses pacientes. E, para sinalizar, a equipe de fonoaudiologia. Atentos também ao quadro clínico, respiratório e exames laboratoriais. A gente faz esse acompanhamento não só durante desse paciente que a gente está ali no leito acompanhando ou gerenciando uma dieta. A gente enxerga esse paciente como um todo. A gente precisa saber como que está a função pulmonar, como que estão os exames laboratoriais. Muitas das vezes é um paciente que não vai me dar as pistas sistemáticas de aspiração e penetração, mas ele vai mudar uma secreção, ele vai mudar um exame laboratorial que vai me fazer acender um alerta. Será que esse paciente não teve uma piora da deglutição? Será que ele não pode ser um paciente com uma aspiração silente? E principalmente o histórico de pneumonia, né? Então, a gente sabe que a reintubação, aquele paciente que é intubado mais de uma vez, paciente que faz mais de um quadro de pneumonia, é um paciente mais crítico, é um paciente que exige um olhar mais cuidadoso, que exige um manejo, que é um paciente com fator de risco maior, desfecho clínico desfavorável. Então, a gente precisa conseguir entender esse paciente e olhar ele em suas diversas fases e etapas. Desde esse momento crítico que ele está ali nessa unidade de terapia intensiva, ainda entubado, mesmo que nesse momento a gente não tenha atuação voltadas para deglutição, voltadas para reabilitação na disfagia, mas eu preciso entender o que levou ele ser entubado, qual que é a doença de base, até no momento que ele foi estubado, quando que eu vou entrar nesse paciente, quanto que é o melhor momento para aquela avaliação fonoaudiológica e lembrar que a gente sempre vai olhar para as funções de deglutição, mas que a gente tem que olhar também para esse paciente como um todo. Como é que está a linguagem, a fala, a audição, a cognição desse paciente. E aí sim conseguir prestar esse, esse, esse cuidado de forma integral e ampla, não só olhando para a biomecânica da deglutição. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? A ideia foi realmente abrir um pouquinho desse bate-papo e eu quero encerrar falando a frase que eu acho que resume bem a nossa atuação como fonoaudiólogas, que é fazer da comunicação efetiva e da alimentação segura um direito humano acessível e possível para todos. Eu acho que esse é o nosso principal trabalho num paciente em uma unidade de terapia intensiva, favorecer a comunicação, não necessariamente a comunicação verbal, a comunicação por meio da fala, mas que esse paciente consiga se comunicar e consiga ter uma alimentação segura, mesmo que em pequeno volume, mesmo que para prazer oral, mas quando a gente consegue devolver, consegue reabilitar, dar autonomia, independência para esse paciente, a gente pode mudar desfechos, a gente pode melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o nosso principal trabalho dentro dessas unidades. Eu agradeço o convite. Não sei se a gente vai abrir para perguntas agora ou se vai deixar para o final, Marta. A gente pode deixar para o final? O que que você acha? Acho que sim, eu tentei me atentar aqui ao tempo justamente para a gente ter esses 10 minutinhos finais de pergunta e de bate-papo. Não, tudo bem, foi ótimo, muito bacana. Dando sequência à nossa Amigo no Ar, eu sou uma moderadora apresentadora. Vou projetar para vocês, nessa discussão que a gente trouxe sobre a- esse cuidado transversal, é exatamente muito do que a Ju comentou, né, que a Juliana, né, que esse cuidado em várias etapas desse paciente crítico, né, que começa ali na UTI, mas essa criticidade, essa doença do paciente crítico, ela vai permanecer. A gente tem que estar muito atenta a isso. E dando sequência,
Eu quero abrir um pouco as caixas de pensamento. Por quê? Eu sou a Marta Lira, né? Já fiz a minha apresentação prévia, só lembrando que quem quiser fazer perguntas, a gente tem uma caixinha aqui embaixo, que é o QIA, fica mais fácil da gente encontrar. É, Quando a gente fala um pouco sobre esse cuidado integral do paciente crítico, pensando no escopo da fonoaudiologia na unidade da terapia intensiva, é uma condição básica, sine qua non, a gente pensar na deglutição e na disfagia que a Ju falou brilhantemente. Mas fazendo o exercício de que nós somos fonoaudiólogos e não essencialmente disfagiólogos, e pensando que esse paciente crítico é o amor de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, ele vai passar pela nossa UTI, que a gente vai dar o máximo que a gente pode de uma boa qualidade de trabalho, que ele vai ter alta para essa enfermaria, ou para essa unidade de um cuidado semi-intensivo, antes de ir para a enfermaria e antes de ir para casa e antes de voltar para esse mercado de trabalho, voltar para suas atividades, pensando em todo esse percurso que esse paciente ele vai transitar, a gente pode, enquanto fonoaudiólogos, permanecer, ficar perene nesse cuidado de trabalho, né? Então, a minha apresentação é para a gente ampliar a visão de como a gente pode ajudar esse paciente crítico e todo o seu percurso de vida, tá? Quando a gente pensa na unidade de terapia intensiva, se a gente fosse resumir isso em palavras, né, a UTI é um setor do hospital, é um posto hospitalar dedicado porque nesse posto, essencialmente, ele é uma característica exclusiva, básica da UTI, é essa qualidade e a quantidade de monitoramento. Na unidade de terapia intensiva, todos os pacientes são monitorizados, eles são checados durante 24 horas, eles têm momentos de checamento de sinais vitais, de estabilização hemodinâmica, enfim. É um paciente que ele está checado, monitorizado de forma intensiva, exatamente porque, diante do seu quadro grave, ele precisa de um suporte contínuo. E lógico, ele precisa de uma equipe multiprofissional, ele precisa de um médico assistente de 24 horas, ele precisa de um enfermeiro assistente de 24 horas, ele precisa do fisioterapeuta no cuidado de mobilidade, no cuidado do trabalho respiratório. Ele precisa da gente para se comunicar, para falar, precisa do técnico para fazer todos os cuidados diários, né? Enfim, ele precisa de um suporte e de uma equipe multiprofissional de assistência totalmente dedicada para que esse paciente ele consiga transitar. Então, a unidade de terapia intensiva, se a gente fosse resumi-la em 4 palavras, seria isso: setor hospitalar, onde o monitoramento é perene, o suporte é perene e existe uma equipe multiprofissional dedicada. E se a gente fosse pensar no paciente crítico, qual é o perfil desse paciente crítico? Quando a gente sempre fala, paciente crítico, criticidade, mas enfim, o que é o paciente crítico? É um paciente que é grave, então ele tem sim risco de vida, ele precisa ser monitorizado, por isso que ele vai para a UTI. Esse monitoramento ele precisa ser continuamente, porque dada a gravidade do quadro, enfim, que pode ser por N possibilidades de falência, mas a flutuação da estabilidade desse paciente é muito volátil. Então, a equipe precisa garantir a cada passagem de plantão que aquele paciente está sendo checado, está sendo avaliado, está sendo tomada sempre uma nova melhor decisão de acordo com aquele estado clínico em que ele está sendo apresentado. É um paciente que precisa de suporte, mas a gente acabou de falar do monitoramento e suporte no slide anterior, então veja, o paciente crítico está contido na UTI, então é natural que a característica do paciente crítico seja inerente ao local onde ele está. E é um paciente que corre risco de vida, exatamente por essa flutuação, por essa condição que o levou para lá. E quando a gente pensa, é muito comum o intensivista sempre acreditar ou sempre ter aquela noção ali daquelas 12 horas do plantão, daquelas 24 que ele está ali, que ele está assistindo, que ele está cuidando, mas a gente tem
um exercício um pouquinho além de pensar no momento muito feliz, que é o momento em que o paciente tem alta, está estável, está bem, já tem condição de ir para a enfermaria, e aí ele segue com a vida dele, mas ele segue o paciente com necessidade de cuidados, e a gente chama de sobrevivente porque aquele momento em que ele ficou, no momento crítico da sua vida, que ficou assistindo por essa equipe, que foi assistido, vai ter uma repercussão a longo prazo e que já é muito discutida na literatura, que é a síndrome pós-UTI, que é uma coisa que a gente já discute há muito tempo, que é o quanto esse corpo vai responder a longo prazo a essas, a própria doença, a própria próprio desfecho, assim, o próprio transitar da doença sendo curada nesse momento. Então, é um paciente que é sobrevivente e que a gente precisa entender a partir desse ponto, entender que ele necessita de uma reabilitação muito próxima da realidade que ele apresenta. E aí, quando a gente colide esses dois mundos de fonoaudiologia com paciente crítico, com unidade de terapia intensiva, quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente tem que lembrar das nossas 15 especialidades. A gente tem audiologia, tem motricidade orofacial, tem voz, tem saúde coletiva, tem fonoaudiologia ocupacional, tem neurofuncional, tem neuropsicologia, fonoaudiologia hospitalar, fluência, fono do trabalho, perícia, otoneurologia, gerontologia e linguagem. Então, a gente tem 15 especialidades, das quais a disfagia, a MO, né, elas foram muito bem tocadas pela Ju quando ela falou dessa avaliação de deglutição, essa avaliação da disfagia nesse paciente no contexto hospitalar. Porque é natural da gente, enquanto fonoaudiólogo, olhar para esse paciente crítico que foi incubado por muito tempo, evoluiu com uma traqueostomia, e tem uma dificuldade de engolir a própria saliva, de emitir um som voluntário. Então, é natural ali, até pela natureza da disfagia, é algo mais sensível no sentido de imediatismo, né, dentre todas essas 15 especialidades. Tenho certeza que todos os professores de disfagia, no momento que vão lecionar, eles falam que é a área da fono que pode matar, quando mal gerenciada, uma liberação inadequada, é uma área que pode cursar com a broncoaspiração, que tem um desfecho muito desfavorável, se a gente comparar com as outras 15, mas também é uma área de muita alegria, né? Você poder reabilitar um paciente, que foi muito bem discutido pela Ju na palestra passada. Mas, quando a gente abre o olhar para pensar como fonoaudiólogo dentro do contexto da terapia intensiva, dentro do contexto da assistência desse paciente crítico, que não é exclusivo da UTI, é um paciente que continua crítico por muito tempo. Vai demorar muito para recuperar essa massa muscular, para recuperar essa performance pré-internação nessa UTI. Quando a gente pensa nessas 15 especialidades, o meu desafio hoje, com vocês que estão aqui online, é a gente fazer esse exercício de como a fonoaudiologia pode ajudar esse paciente crítico durante todo o processo, né? Pré, peri e pós-UTI. Então, se a gente fosse fazer uma limpa das 15 especialidades, tirando a que a Ju já falou, que englobou disfagia, motricidade orofacial, voz, né? A gente ficaria aí com essas 6 que eu vou tentar trocar uma ideia com vocês hoje no nosso amigo Noir. Então, a ideia é desfocar um pouco e entender que outras áreas da fonoaudiologia também podem fazer uma contribuição muito importante. E algo que é muito relevante também que ninguém e que todo mundo esquece, que a UTI não é só o cuidado do paciente, é centrado no paciente, ok? Mas muitas vezes a gente esquece do nosso próprio cuidado, do cuidado dos intensivistas, do cuidado da equipe, dessa comunicação da equipe, enfim, a gente esquece das pessoas que estão lá para cuidar. Então, a fonoaudiologia ela tem esse desdobramento voltado para o paciente e voltado para a equipe também, que a gente também tem que lembrar disso. E aí, fazendo esse comparativo, a gente vai fazer uma pequena viagem por essas 6 especialidades, com base nos artigos que eu dei uma lida nesses últimos meses. Então, quando a gente pensa hoje, qual é o top 10 diagnóstico de uma UTI geral? Tá? Não estou falando de UTI especializada, estou falando de uma UTI geral. Se a gente fosse fazer um top 10 de UTI gerais do Brasil, esses são os 10 diagnósticos mais comuns de uma UTI. Então, quem nunca viu uma insuficiência respiratória aguda? Quem nunca viu um paciente sendo pedido a vaga de UTI porque ele está com choque, que pode ser por qualquer natureza, choque hipovolêmico, choque séptico, né?
mas o choque, pacientes com pneumonia, muitas vezes nem broncoaspirativa, mas às vezes aquele paciente idoso, sarcopênico, um quadro bem clássico. Internou para fazer, tinha uma doença arterial obstrutiva periférica crônica, e aí começou a ter um episódio de pneumonia, rebaixou o nível de consciência, vem para a UTI para a gente ajustar esse paciente. Infarto agudo do miocárdio, AVC, que ainda está no top 3 de mortalidade no Brasil, a própria sepse, que é uma grande temida pelos intensivistas, tem manejo difícil, para o paciente também tem uma recuperação difícil. Traumas crânioencefálicos, também é uma realidade no Brasil. Hoje, causa externa está entre o top 3 de mortalidade e de mortalidade. E as causas externas, dentro, né, das causas externas, o PCE, de fato, é o que lidera, sendo seguido aí por ferimento de arma branca e arma de fogo. Distúrbios metabólicos, então alterações de ácido base também vão influenciar nessa regulação respiratória, então uma coisa puxa a outra. Às vezes uma complicação pós-cirúrgica que não estava programada, e nos nossos pacientes idosinhos é bem comum o delírio, tá? E aí, quando a gente faz todo esse processo de cuidado desse paciente, que a gente faz todo o melhoramento desse paciente, que ele passa, né, essa linha contínua, quer dizer, dessa volta inteira no cuidado ali, passa dias internado na UTI, que recebe a alta, que vai para a enfermaria, que vai para casa, ele ainda volta para essa comunidade, ele volta para a vida dele com as PICs, né? Que é a síndrome pós-cuidado intensivo, né? Que é algo muito real, que a gente tem que ter muita cautela durante o manejo desse paciente. E aí, fazendo esse desdobramento de delírio, sono e audição, eu vou trazer o primeiro trabalho, que é um trabalho que é um estudo qualitativo, né, desse ano de 2024. Ele buscou tentar entender quais eram as preferências entre os pacientes e os familiares em termos de estimulação auditiva. Então, dentre as várias possibilidades de estimulação auditiva dentro da UTI, o desfecho foi bem positivo. Os familiares encontraram, a partir do prontuário afetivo, eles trouxeram músicas que tinham um cunho mais familiar com esses pacientes, e à medida que a família tinha um acesso mais irrestrito nessa UTI, que tinha um cuidado mais prolongado, né, uma visita mais estendida, a via auditiva foi uma via que ofereceu a menor chance desse paciente evoluir com o delírio, né? A presença da família associada com essa estimulação das músicas que o paciente gostava. Então, esse outro trabalho aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele fala exatamente sobre a associação entre o nível de exposição do ruído com os desfechos psicológicos e em pacientes pós-cirurgia cardíaca. Esse trabalho é lá de 2010, mas o que ele faz? Ele fez um comparativo entre os níveis de pressão sonora, ou seja, entre o barulho da UTI, a UTI olhando aqui da esquerda para a direita, a UTI geral, a UTI cardíaca, a UTI pediátrica, e uma unidade ali de cuidado intermediário, que é quando o paciente recebe a alta da UTI, mas ainda não está num nível adequado para a enfermaria, em termos de checagem, de monitoramento, ele fica num cuidado intermediário. E essas duas linhas horizontais que cortam os gráficos, o gráfico, a linha azul é o nível que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 35 decibéis, e durante a noite o nível é de 30 decibéis. Né? Aqui a Anvisa, que é o órgão que vai regulamentar os indicadores de qualidade de UTI, esse índice ele é um pouquinho assim, ele vai até 50. Mas a Organização Mundial de Saúde, a nota de corte, né, são esses, de 30 a 35 decibéis entre dia e noite. Fazendo um comparativo, para quem não é tão da área da áudio, 30 decibéis é como o barulho do cabelo roçando assim quando você está deitado, o cabelo passa aqui por volta da orelha, aquele barulhinho super leve, super tranquilo. Então, é esse barulho que tem que ter. E, obviamente, olhando para o gráfico, a gente vê que tanto de dia quanto de noite, essas UTIs que eles fizeram as medições, elas ultrapassaram de forma quase que o dobro
permitido, né? Chegando a quase 60 decibéis. E é indiferente, né? Tanto dia como noite, tá? E tem dia, tem noite, e tem esse evening, é aquela passagem de plantão, né? Aquela noite mais cedo, e night é a madrugada. Então, assim, indiferentemente, principalmente ali na cardíaca, ó, a gente vê que o nível é muito igual, tanto vai ser dia como vai ser noite, não, não vai ter diferença, é um ruído muito contínuo. Quando a gente olha para a quantidade de alarmes que foram disparados, então, um recorte aí, de 7h30 da manhã até as 16h30 da tarde, se a gente for olhar, né, cruzar os horários que estão aqui no eixo X, aqui na linha horizontal, com o eixo vertical, que é a quantidade de decibéis, e a quantidade de vezes, de número de alarme, olha só, se a gente olhar aqui para 8 horas da manhã, um pouquinho depois de 8 horas, ali é por volta de 8h05, os alarmes eles tocaram mais de 6 vezes, né? Ali em torno de 40 decibéis. E aí a gente vê que é algo que é bem presente, tanto nos períodos matutino, como no período da tarde, a gente vê que ele tocou ali 40 vezes, o vermelho aqui embaixo é a quantidade de vezes, e o azulzinho aqui é o volume, né? Então, ele tocou ali mais de 40 vezes, 8 horas da manhã, em torno de 57 decibéis. O máximo que ele alcançou foi ali por volta de meio-dia. Meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meia, ali a gente tem um pico, quase chegando em 65 decibéis, e ali cruzando tá mais de 40 vezes o top. Então, assim, imagina você estar sendo assistido em uma dessas UTIs e a frequência com que esses apitos acontecem e o volume com que eles acontecem. A gente vai já discutir o impacto fisiológico disso, mas assim, eles fizeram eles perguntaram para esses pacientes o que que eles sentiam. E as três principais respostas desses pacientes pós-cirurgia cardíaca foi aborrecimento, susto e ansiedade. Em termos de respostas fisiológicas, relataram insônia, taquicardia e fadiga fácil. Então, vale ressaltar que, como foi um questionário de como eles percebiam isso, o P, né, que é um valor estatisticamente significativo, né, o quanto isso é replicável, ele não foi estatisticamente sensível, mas foi muito frequente entre todos os pacientes que participaram dessa pesquisa. Quando a gente avança um pouquinho e fala e olha para essa prevenção do delírio e o gerenciamento não farmacológico dessa UTI, foi uma revisão de escopo feita em 2010, esse ano, 2024, ficou cortado aqui. Mas, assim, eles identificaram três grandes grupos. Eles identificaram por instrumentos, que tinha música, tinha espelho, tinha uma identificação. A outra possibilidade era com o paciente, com a visita de familiares, então, a questão de visitação, a questão de orientação, e as outras intervenções relacionadas eram deambular, a própria conversação, a comunicação. Eles viram que a aplicação dessas intervenções não farmacológicas para esses adultos foram muito benéficas, mas eles também perceberam que o gerenciamento por parte da equipe ainda é algo que precisa, ficou uma lacuna e que precisa ser melhor gerenciado. Nesse outro trabalho, que foi também o Clinical Trial do ano passado, eles falaram sobre isso, né? Sobre o quanto esses alarmes, eles pode, assim, a apresentação desses alarmes, ela pode ser melhorada. Uma apresentação de melhoramento, porque a gente sabe que tem que haver o alarme é indicativo de que algo não está dentro do esperado. Então, para alguém ir lá checar. Mas será que precisa ser aquela coisa ali tão irritante, tão contínua, né? Aquela frequência, esse trabalho foi exatamente para analisar a possibilidade de mudança no timbre, uma apresentação musical, algo que seja agradável. O pessoal que estuda muito áudio sabe que a diferença entre ruído e som é exatamente
a sinergia entre essas ondas que são oferecidas e a qualidade que vai ser ao ouvinte. Então, esses estímulos, eles fizeram uma variação entre, entre uma frequência grave ali de 261 Hz até 523, que ainda assim é uma frequência grave, mas um pouco menos, né? Um pouco menos grave. E eles convidaram 47 estudantes de psicologia para fazerem uma série de testes. Então, eles tinham que escutar aquele som que era oferecido, eles tinham que lembrar qual foi o som que eles tinham escutado, eles tinham que reportar o que eles sentiam ao escutar aquele som, o quanto aquele som, à medida que ele era repetido, ele oferecia qual sentimento, né? O que estava relacionado. Eles tinham que preencher isso de forma quantitativa, foi levantado tudo de forma quantitativa. E aí eles viram que independentemente do timbre de exposição, as melodias que eram mais familiares tinham um melhor desfecho exatamente por conta do aprendizado e da facilitação da recordação. E que o timbre musical, essa oferta de um som não tan, 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 né, que a gente escuta todo dia, mas algo mais melódico. Inclusive, algumas, só fazendo um parênteses, algumas máquinas de hemodiálise, que é um lugar, né, que a pessoa que vai fazer a diálise, ela fica por horas, 2 horas, 4 horas, até 6 horas, quando é estendida. Hoje, as novas máquinas de diálise, elas já oferecem uma cartela musical para avisar que aquela máquina está alarmando, ou o circuito está ruim, alguma coisa aconteceu, mas músicas, Beatles, Coldplay, num toque agradável para aquele profissional que está ali fazendo o dia inteiro aquele trabalho não se estresse e aquela pessoa que está no seu processo de tratamento crítico também não se estresse, né? Seja algo agradável. E aí, quando a gente olha para a figura, o standard é o padrão, né? E o xilofone foi o padrão que foi é como se fosse um, um, o comparador como o desfecho, né? Com o grupo que estava sendo testado. Então, o xilofone, que foi o grupo que eles ofereceram como novidade, teve um melhor desfecho quando comparado com o standard, que é a modalidade padrão. Esse outro trabalho aqui, ele é bem bacana, ele é de 2023, e ele fala exatamente o que a gente já vem comentando, né? Que é exatamente sobre a patogênese dessa cascata hormonal, tanto para o delírio como para o efeito disso a longo prazo, pensando nesse paciente que está internado, que está em delírio. Então, eles fizeram um trabalho buscando entender o que se tinha no passado, presente e o que se espera no futuro. Então, eles trouxeram que a AVM foi identificada como um fator de risco para o delírio e que, como intervenção comum, eles identificaram que orientações relacionadas à comunicação, estratégias terapêuticas baseadas no interesse, no estado funcional desse paciente, e a mobilização precoce e a diminuição da contenção, eles eram iniciativas que eram muito comuns e que tinham efeitos positivos. E que, como forma de acesso individual, que eles viram com um desfecho positivo, a questão desse manejo dos fluidos. Então, o que é isso? É olhar para esse balanço hidroeletrolítico desse paciente. Um paciente que está nas arcadas, é difícil fazer mobilização precoce, é difícil ele ter um equilíbrio estático ali, é difícil ele se sentar à beira-leito, se tem braço, tem perna, o edema. Então, fazer o gerenciamento desse fluido, identificar essa desidratação, entra aí o fomo na área da disfagia, a identificação de protocolos que ajudem esse paciente, né, que tenha dificuldade de visão e de audição, que ele consiga se localizar. Eu, particularmente, uso óculos. E quando eu estou sem eles, o mundo para mim acaba. Então, imagine um paciente ali de seus 70 anos que usa um aparelho de audição, que usa um óculos e está sem os dois, está sem a prótese dentária. Então, até para isso, ele e acorda num lugar todo branco, todo mundo de máscara, de touca, dizendo que ele vai ficar bem e ele não identifica nada, né? Então,
fazer esse protocolo de visão e audição é devolver a esse paciente a possibilidade das entradas, dos inputs sensoriais serem restabelecidos e ele consiga fazer boas conexões cognitivas. E a própria parte de adaptação. Então, se tiver alguma dificuldade auditiva, fazer essa identificação de remoção de cera de ouvido, a monitorização dessa hipóxia, e a questão que também é muito comum são os pacientes que são polifarmácia, né? Então, essa gestão de múltiplos medicamentos, o pessoal da farmácia é fundamental aqui para ajustar. Mas vejam, são intervenções individuais, que são particulares de cada paciente, mas que vão fazer total diferença no manejo desse paciente, que a gente tem que estar atento. E aí, no final, tem uma tabela muito legal que eles trazem um bando exatamente no intuito de trazer essa intervenção clínica no paciente com delírio, né? Então, ele fala de gestão de dor, essa abertura, acordar esse paciente de forma espontânea, estimular a respiração espontânea, e aí, para o fonoaudiólogo, adaptação de válvula fonatória, fazer esse paciente fonar, ainda que seja uma ventilação, diminuição de sedação e analgesia, ajuste, né, ou redução, prevenção nos pacientes que podem evoluir com delírio, mobilidade precoce e, obviamente, o empoderamento dessa família dentro do ambiente de terapia intensiva. Pensando ainda nas vias auditivas, né? Só para lembrar que a norma regulamentadora número 7 começou lá em 78 e a último ajuste, a última atualização foi em 2022, ela fala que é importante ter a avaliação ela é voltada para profissionais, mas ela fala sobre esse ajuste de esse monitoramento ocupacional das pessoas em relação a substâncias químicas, cancerígenas, pensando no profissional. E aí, olhando para as crianças, que é algo que a fonoaudiologia faz de forma belíssima, o teste da orelhinha, um cuidado na audição dessa criança ali na primeira infância, esse trabalho é de 2023 e é uma força-tarefa, uma guideline da Sociedade Brasileira de Otologia, que está bem alinhada com o Jorge Knish, que fala os critérios de cuidado para evitar a perda auditiva. E aí eles trazem dentro do texto que os medicamentos fototóxicos, aminoglicosídeos, quimioterápicos, diurético de alça, quando a gente olha como intensivista, são medicamentos muito reais dentro do ambiente de terapia intensiva. Qual paciente me recebeu um polimixina, qual paciente me recebeu, né, os aminoglicosídeos de forma geral. A cisplatina ela é bem mais presente nos pacientes em quimioterapia e diurético de alça também é algo muito real para estimular esse paciente, a diurese é muito real, muito comum na UTI, estimular a diurese assim, né, de forma medicamentosa. Mas a gente tem que pensar que isso a longo prazo ele vai trazer um risco aumentado para esse paciente, a perda neurosensorial, que pode até se manifestar anos depois desse tratamento. Ainda pensando na perda auditiva e fatores de risco para desfecho nesses pacientes adultos, esse trabalho de 2024 ele trouxe exatamente uma evidência epidemiológica de forma sintética, o quanto a gente tem que pensar sobre isso, né? Não é porque existe uma guideline da primeira infância, com protocolos bem estabelecidos, o fonoaudiólogo fazendo toda a parte de avaliação auditiva, tanto com o teste da orelhinha, como até o PEAT, né? Nos casos em que a criança persiste em não ter respostas auditivas, mas a gente tem que pensar nesse adulto também, né? E ele, dentro dos 72 trabalhos que eles pesquisaram, os 6 temas principais que eles trouxeram dentro das modelagens dos tópicos foi exatamente a ototoxicidade relacionada a esses tratamentos com cânceres, com antibióticos, com as doenças infecciosas, inclusive o Covid-19, exposição ocupacional ao ruído, que todo intensivista está bem exposto, pensando nesse ambiente que a gente já vem descrevendo agora. O próprio estilo de vida do paciente, condições de saúde, respostas biológicas, a gente sabe que tem um componente genético no risco de desenvolvimento de perda auditiva, e que essa maior incidência
ela foi relacionada ao câncer, seguida pelas doenças infecciosas, né? E que eles deixam como uma forma de pensar a questão desse monitoramento proativo da função auditiva pelos anos seguintes ao término do tratamento. Então, algo que a gente precisa também se ater a isso. Ainda pensando sobre, fazendo nesse fechamento, a disfunção, né, a perda auditiva sensório-neural nesses pacientes pós-UTI, né? Esse foi um estudo retrospectivo observacional, e eles fizeram análise de 125 orelhas de 71 pacientes, e eles encontraram que a baixa contagem de plaquetas, uma admissão planejada foram fatores de risco para essa piorose. É um trabalho muito legal, pessoal da Audi, porque elenca fatores importantes que muitas vezes a gente não consegue associar. E aí, pensando aí nesse contexto de visão, audição e comunicação, se eu não escuto, eu não me comunico, mais difícil, né? E a criança precisa escutar para poder se entender e ajustar essas palavras para o seu dicionário interno, né? Começar a criar o seu léxico. Então, a comunicação, ela é muito mais do que mostrar uma figura e pedir para o paciente repetir, né? Então, quando chamam o fono para fazer a avaliação desse paciente, a gente tem que ter uma avaliação mais relacionada, né? Uma avaliação mais pontual e entender que a gente tem componentes linguísticos que podem estar perturbados, dependendo da etiologia do paciente que eu estou avaliando, mas a gente também tem componentes práticos que podem estar alterados durante esse processo desse paciente aí pela UTI. Então, a gente tem que entender onde é o ponto principal que eu preciso avaliar e tratar esse paciente de forma adequada. Para a gente poder se comunicar, naturalmente todo mundo só pensa na comunicação oral, né? Mas a gente tem outras formas de saída dessa comunicação. Tem que ter um contexto, tem que estar atrelado à história de vida, a gente tem que pensar nas preferências desse paciente. O humor e os sentimentos são algo que são importantes, então a gente sempre fica perto da psique nesse ponto da comunicação, porque muitas vezes tem tudo, mas o paciente ele não tem intenção comunicativa. Ele não está com o humor legal para fazer aquela comunicação naquele dia. A gente precisa entender isso também. E aí, orgulhosamente, a gente fecha essa aula falando sobre as orientações práticas de ventilação mecânica da MIB, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, no qual a gente escreveu, né, a parte da fonoaudiologia, exatamente falando um pouco sobre essa necessidade do fonoaudiólogo se ater a não só a deglutição, mas a linguagem também importa. Avaliar esse paciente, sua linguagem receptiva, sua linguagem emissiva, essas habilidades cognitivas, elas são fundos, elas são prioritárias dentro do processo. A Ju bem comentou na sua apresentação, que é fundamental, o paciente entender até para ele seguir o comando da fono que está lá avaliando. Vai, seu João, tosse, engole, segura o ar. Se ele não sabe o que essas palavras significam, ele não vai seguir. Então, a gente tem que entender, fazer o cuidado integral é isso, é identificar essa lacuna, é identificar essa dificuldade e a gente poder oferecer um cuidado de qualidade. Então, a gente trouxe nessas orientações formas de acessar esse paciente ainda entubado, né? Fazer com que ele consiga entender que está acontecendo aquele processo, que vai ficar tudo bem, mas que é importante. E aí, trazendo esse trabalho que fala exatamente sobre esse cuidado precoce, né, da comunicação, da válvula fonatória, na ventilação mecânica, um trabalho muito bacana feito na Austrália, ele trouxe exatamente isso. Desses 30 pacientes que foram alocados em grupos iguais, um grupo teve uma recebeu uma terapia que era padrão ali, né, que esperar todo o processo de sair do tubo, de sair da tráqueo, né, sair da ventilação mecânica, insuflar o cuff, aquela padronização de dias, e outro grupo foi alocado naquele que recebeu a válvula fonatória ainda na ventilação. E eles viram que isso permitiu um retorno de voz mais rápido, melhora na qualidade de vida do paciente, diminuição de eventos adversos, porque a comunicação não teve ruído, ele falou que estava com dor, ele falou que estava coçando, então foi considerado algo positivo dentro dessa perspectiva. E esse
último trabalho fala exatamente sobre a comunicação desses pacientes, né? Foi um estudo multicêntrico e binacional, falando, exaltando exatamente isso que eu comentei com vocês, que a gente precisa parametrizar melhor como esse paciente vai se comunicar, se a via oral, se a comunicação oral não está disponível, ele precisa que essa comunicação seja extravasada. Então, a gente precisa trabalhar com esses recursos. E eles viram que orientação, treinamento estava ausente na maioria das UTIs. Então, eles deixam como sugestão o desenvolvimento de melhores políticas e implementação de treinamento, tá? Eu sou a Marta Lira, eu sou fonointensivista, esse é meu contato. Quem tiver alguma dúvida, quem precisar de algum artigo que não ficou muito claro, pode mandar mensagem para mim, que eu estou totalmente à disposição. Agora, eu vou passar a palavra para a Carol. A Carol, a Maria Carolina, ela é supervisora de equipe de fonoaudiologia do Hospital HCOR. Ela é mestre em Ciências da Saúde, com ênfase em infectologia e medicina tropical, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar e liderança e inovação, é bacharel em Direito, membro do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB, coordenadora do Departamento da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, que é a SOMIT, sócia-diretora da Fonomais, Fonoaudiologia Limitada, integrante do grupo de formadores do projeto HUCI, Humanização nas Unidades de Cuidados Intensivos, Espanha, Brasil. Carol, agora é com você. Olá a todos, boa noite. Obrigada, Marta, pelo convite, né, para falar nesse Amib no Ar, mais um aqui da fonoaudiologia com vocês. Bom, então, depois do que as meninas falaram, né, falaram tanto, né, das doenças, das patologias, da importância do nosso trabalho na reabilitação, no gerenciamento, na avaliação, eu vou falar sobre a importância da gestão dos processos na assistência fonoaudiológica. Então, tudo que a gente faz precisa ter algum tipo de ação para que a gente consiga um resultado positivo para o meu cliente final, que é o paciente ou a família do paciente. Então, quando eu falo em gestão, né, eu penso naquele profissional que é fonoaudiólogo com todas essas atividades, mas é ideal também que tenha nessa equipe, quando a gente fala também em fonoaudiologia hospitalar, em terapia intensiva, um fonoaudiólogo que seja gestor, que consiga estabelecer e organizar todos os processos. E o que que é gestão? Então, eu brinco que a gestão é quando eu quero chegar de um ponto A a um ponto B. Mas esse caminho, ele pode ser uma linha reta ou ele pode ser bem tortuoso. Mas se eu utilizar os princípios da gestão, eu vou fazer com que esse caminho ele seja mais estável e muitas vezes mais curto. Então, quando eu penso em gestão, eu penso em planejar, eu penso em organizar, eu penso em direcionar e eu penso em controlar. Então, planejar todas as minhas atividades, fazer com que tudo aconteça de forma organizada. Então, se eu vou fazer uma triagem fonoaudiológica, uma avaliação fonoaudiológica, isso tem que ser planejado, organizado. Eu preciso direcionar quais são os protocolos que eu vou utilizar e, obviamente, fazer o controle através das medidas, ou seja, a gente vai falar daqui a pouquinho o uso dos indicadores. Por quê? Porque eu quero garantir na gestão duas questões que são extremamente importantes: a qualidade e a segurança para o paciente, que já foi falado aqui pelas meninas. E lembrando que a segurança ela está sempre dentro da qualidade, ou seja, quanto mais segurança eu ofereço para o meu paciente, mais qualidade vai ter o meu serviço. E o que que é essa qualidade? É quando eu tenho processos e também recursos bem administrados para que eu possa satisfazer
satisfazer a necessidade do meu cliente e o ideal é que eu supere as suas expectativas. Para quê? Para que eu alcance a excelência na produção ou entrega de produtos ou serviços. Quando a gente pensa na assistência fonoaudiológica, a gente pensa na excelência de uma entrega de um serviço, uma triagem, uma avaliação, uma reabilitação, um gerenciamento. Então, eu entrego para o meu cliente final, que é o paciente, né, e a sua família, um serviço que deve ser de altíssima qualidade, e eu consigo isso estabelecendo processos, direcionando, controlando, organizando e planejando as minhas ações. Por quê? Porque hoje a gente fala muito sobre valor em saúde. Isso é extremamente importante. E nesse valor em saúde, eu tenho sempre esse foco, né? É o centro, né? Que é o meu paciente, que é o familiar, ou seja, toda a minha equipe multiprofissional, super engajada, trabalhando para oferecer a melhor experiência possível para o meu paciente. Para isso, a gente fala que é necessário, né, para uma boa gestão dessa assistência fonoaudiológica, eu preciso sempre pensar em boas práticas. O que são boas práticas? São algumas técnicas, tá, para eu realizar uma determinada tarefa ou atividade, ou até mesmo um procedimento com a meta de alcançar um objetivo em comum. Sendo que lá no final, meu objetivo em comum vai ser de toda a equipe do hospital, que, como eu falei, satisfazer aí o meu paciente. Então, uma das primeiras questões, né, que a gente pode pensar aqui é no mapeamento dos processos, que é compreender todas as atividades, analisar os fluxos, identificar os recursos, que é o que eu chamo a famosa cadeia fornecedor-cliente. Então, quem me fornece, eu faço, passa pelo processo, pelas atividades do fono, para chegar ali no cliente final. Então, por exemplo, um paciente chega, um médico passa a ser o meu fornecedor, porque ele pede uma avaliação fonoaudiológica, e eu vou entregar aí um serviço para o meu cliente, tá? Que é o paciente. Outra boa prática é a definição e mensuração de indicadores. Então, quando alguém me pergunta, Carol, por onde eu posso começar, né? Comece estabelecendo indicadores para conhecer melhor o seu serviço, porque assim você traça os melhores objetivos e caminhos para poder alcançar as suas metas, tá? Então, é muito importante que tudo o que a gente faça, a gente tenha ali um embasamento, obviamente, mas também uma mensuração, porque eu preciso medir para saber se eu preciso ou não melhorar. A aplicação da gestão de risco, quando a gente fala em hospital, não tem como eu não fazer uma gestão de riscos. Por quê? Porque a gente tem risco o tempo todo, né? Qualquer tipo de atividade gera um risco. Dentro do hospital, a gente tem muitos, e é muito importante que a gente consiga definir algumas ações para prevenir os riscos, ou pelo menos para minimizar os riscos. Então, por exemplo, como as meninas falaram, a broncoaspiração, né, que é o nosso foco muitas vezes dentro do hospital. É um risco que o paciente corre estando internado. Então, eu preciso de ter planejamento, eu preciso de ter ações, né, e atividades para eu tentar diminuir esse risco ou prever esse risco para tentar minimizá-lo. O uso de metodologias específicas é importantíssimo. Hoje eu tenho muitas ferramentas que me auxiliam na melhoria contínua, me ajudam a definir prioridades, me ajudam a realizar planejamento. Muitas vezes eu me pego com tantas demandas que eu não sei nem por onde começar. E hoje a gente tem ferramentas que até auxiliam qual atividade seria a mais urgente, né? Então, por onde eu começo? Então, hoje a gente tem ferramenta para muitas coisas que auxiliam a gente na gestão. Eu vou mostrar duas aqui para vocês. E a adoção da cultura da qualidade, que é o comprometimento de todos, né? Então eu tenho toda uma equipe trabalhando, agindo, né, em prol de uma melhoria contínua,
tá? Em prol de qualidade, em prol da segurança do paciente. E quando eu penso numa cultura de qualidade, é muito importante que eu pense nos treinamentos. Então, às vezes, o profissional entra, né, na instituição, faz um treinamento, mas ele precisa sempre refazer determinados treinamentos. Para quê? Porque a equipe necessita estar comprometida nessa melhoria. E o que que é um processo? Quando eu falo, processo é o tipo de atividade, é o que eu vou fazer para chegar no meu objetivo final, que é a satisfação do meu paciente. É o produto ou é o serviço que eu vou entregar para esse meu paciente. Então, quando eu falei na cadeia fornecedor-cliente, né? Então, eu tenho um fornecedor, né? Eu tenho uma entrada de algum material que passa por uma transformação, que é esse processo, onde eu agrego valor e aí sai um produto ou um serviço para que seja entregue para o meu cliente. Os indicadores, como a gente falou, são ferramentas da gestão, né, que a gente vai avaliar a eficiência e eficácia dos processos, ou seja, está funcionando? O quanto está funcionando? Então, eu uso o indicador para medir a qualidade do meu serviço, com um único objetivo: melhorar o serviço. Então, quando eu meço e vejo que o número não está dentro da minha meta, eu consigo visualizar e traçar planos de ação para melhorar o serviço, para que essa entrega ao paciente seja mais eficiente, seja mais eficaz. E essa gestão de processos já é essa prática direcionada para eu criar um fluxo de trabalho. E esse fluxo de trabalho eu sempre penso em ações para curto, médio e longo prazos. Então eu tenho até ferramentas para me ajudar a verificar a viabilidade da minha ação ou do meu objetivo. Às vezes eu tenho um objetivo que é inalcançável, e aí eu vou perder muito tempo propondo ações que não vão levar a lugar nenhum. Por isso que eu preciso de gerir todas essas ferramentas e todos esses fluxos de trabalho, tá? A gestão por processos, ela tem que ser sempre muito organizada. Então, esse fluxo de trabalho, essas ações precisam ser organizadas, precisam ser fáceis de serem seguidas, porque se eu tenho desorganização, né, eu não consigo fazer, eu não consigo entender. Quando eu traço um fluxo de trabalho, a avaliação vai chegar por um sistema, eu tenho um prazo para poder fazer a avaliação fonoaudiológica. Depois que eu faço a avaliação fonoaudiológica, eu comunico com a equipe. Então, tudo isso é um fluxo de trabalho que precisa ser bem estabelecido e precisa ser bem organizado e fácil de ser seguido, porque se for algo muito difícil, eu desmotivo a equipe e a equipe vai desistir, ela não vai conseguir seguir. E, obviamente, tem que ser altamente eficiente. E aí, como eu falei, a gente usa muitas metodologias. Eu trouxe duas aqui da qualidade que ajudam na implementação de melhorias contínuas. O que é melhoria contínua? Eu já tenho um processo, eu tenho que sempre rever esse meu processo para que cada vez ele fique melhor, para eu garantir uma melhor entrega para o meu cliente final. Então, a Lean Manufacturing, ela é um tipo de metodologia que enxuga o tempo para gerar mais eficiência e, com isso, trazer menos desperdício, né? Uma metodologia que foi criada, né, no Japão, dentro da Toyota, né? Para quê? Para deixar o serviço mais eficiente, gerando menos desperdício. Então, por exemplo, quanto tempo leva para o fonoaudiólogo avaliar um determinado paciente? Se eu gasto muito tempo, eu posso ter aí um quadro de broncoaspiração porque o fono não conseguiu chegar no paciente antes de uma alimentação de forma segura. Então, eu preciso enxergar que os processos precisam ser mais acelerados para que eu possa, em muitos casos, evitar o desperdício. E a outra metodologia, que é super importante também, é a Six Sigma. Foi criada pelo Bill Smith dentro da Motorola. Essa metodologia, ela já tem assim como objetivo o quê? É eliminar
defeitos antes que atinja o meu cliente. Então, é quando, por exemplo, o fono faz uma avaliação, determina uma melhor consistência de uma dieta para o paciente, antes que chegue uma dieta inadequada. Então, às vezes, é um paciente que tem uma doença neurológica, tá? Um Parkinson, um quadro demencial, que pode levar a um quadro de disfagia. Então, o ideal é que o fono trie ou avalie esse paciente antes que chegue uma dieta que esse paciente não vai ser capaz de comer com segurança. Então, eu pego e tento eliminar essa dieta que poderia ser uma dieta normal ou geral para um paciente que apresenta dificuldade. Então, antes que atinja o meu paciente, com isso, obviamente, eu vou eliminar custos, né? Um custo aí extra de uma broncoaspiração com uma internação mais prolongada, o uso de medicamentos, e com isso eu consigo uma aprovação maior do meu cliente, porque eu barro uma coisa que seria inadequada. Agora, com relação à segurança, né, que está dentro da qualidade, né, a gente sabe que ela vem com o pensamento de para que eu preciso de segurança para o meu paciente? Para evitar lesões ou danos ao meu paciente. E aí a gente tem todo profissional que trabalha em um hospital sabe isso de cor, né? Os compromissos aqui que a gente precisa ter todos os dias. Por quê? Porque esses 6 pontos eles trazem muito mais segurança para um paciente. Então, por exemplo, identificar corretamente o paciente. Se eu identifico de uma forma errada, posso trazer algum tipo de lesão ou algum tipo de dano para esse paciente. E na nossa assistência fonoaudiológica, a gente tem que ter também como objetivo: eu preciso evitar lesões, eu preciso evitar danos ao meu paciente, a gestão do risco, né? Então, eu tenho que prever antes que ele aconteça. Né? Isso é que leva a uma segurança e a uma confiabilidade maior do meu cliente final. Então, se eu tenho um risco aumentado para disfagia, a gente já sabe, né? Já é previsível, eu tenho na literatura que eu tenho um risco aumentado para broncoaspiração. E aí, o que eu vou fazer para minimizar esse risco ou para prevenir esse risco? Tá? Então, é muito importante, né, que sempre eu faça definições de ações ou que eu reavalie os processos ou ações. Então, quando eu penso no processo, eu penso em algo cíclico, algo em movimento, não para. Eu não simplesmente traço um processo, determino ações e engaveto isso. Não, é um processo que tem que estar em constante movimento. Então, além de definir, né, quais as minhas ações, quais as minhas atividades, é importante que eu vá definir os participantes. Então, eu quero minimizar os riscos de broncoaspiração. Para isso, eu vou traçar alguns planos de ação. Quem vai participar disso? Então, é muito importante. Mas, às vezes, eu não sei nem por onde que eu vou iniciar. Nossa, como que eu vou selecionar as minhas ações? Às vezes, eu sei o que eu quero, mas eu não sei nem por onde que eu começo, eu não sei nem identificar os participantes. E aí é o que eu falei das boas práticas. A gente tem as metodologias e as ferramentas que vão auxiliar tanto a implementar as ações, os processos, as atividades, como realizar as análises, né? Identificar as situações. Espera aí, onde que está o erro, né? O que realmente eu preciso melhorar dentro desse meu processo que já está estabelecido e criar sempre as melhores soluções para uma melhoria contínua. Tá? Uma ferramenta que é bastante utilizada e que eu gosto muito é o 5W2H. Tá? Ela vai auxiliar na criação de planos de ação estruturados e detalhados. Então, o 5W, né, que é do inglês, né? O que, por quê, quem, onde e quando. E o 2H, o como, né? E o quanto, que é o how e o how much. Então, por exemplo, né? Vamos supor o que que eu quero? Eu estabeleço o que eu quero dentro do processo da assistência fonoaudiológica. O que que eu preciso? Ah, eu quero minimizar os quadros de broncoaspiração durante a internação hospitalar. Esse é o meu objetivo, né? A meta vai ser quantos por cento, por exemplo, que eu quero minimizar e em quanto tempo.
tá bom? Mas agora vamos pensar no objetivo, é esse. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu sei que o evento adverso broncoaspiração é um dano ao paciente. Eu não quero qualidade. Qualidade requer segurança. Segurança requer minimizar os danos ao paciente. Bom, quem vai fazer isso? Quem vai participar? A equipe multiprofissional, como as meninas falaram, broncoaspiração não é algo só, né? A Juliana colocou a disfagia, é um envolvimento de toda a equipe, a broncoaspiração é envolvimento de toda a equipe. Então, quem participa é a equipe multiprofissional. Aonde? Ah, vamos começar na unidade coronariana do Hospital XYZ. Então, muitas vezes, quando eu vou traçar uma ação, quando eu tenho um objetivo, eu posso começar num espaço mais delimitado, para depois expandir para todo o hospital. Quando? Ah, a gente vai começar a partir de outubro agora de 2024. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou começar, né, criando com a equipe multiprofissional um protocolo de risco de broncoaspiração. Tá? Então, só para vocês entenderem, né, como que funciona essa ferramenta que pode ser muito utilizada. Quanto que custa isso? Ah, por exemplo, sem custos para a instituição, eu não vou trazer nenhum profissional de fora, né? Vai ser a equipe multiprofissional do hospital. Então, tudo tem que ser calculado e tudo tem que ser definido. Quanto melhor eu defino, mais bem estruturado fica o meu projeto. Uma outra ferramenta, né, que é super legal também é o PDCA. O PDCA, ele traz novas oportunidades de melhoria nos processos. Então, eu já tenho um processo, mas eu preciso melhorar esse processo. Então, eu já tenho a avaliação fonoaudiológica, mas eu percebi, fazendo um estudo, né, que os pacientes que broncoaspiraram, eles não foram vistos pelo profissional fonoaudiólogo. Então, eu tenho que entender o que será que aconteceu, né? Por que que o fono não chegou nesse paciente antes dele broncoaspirar? Então, existe um processo aí de avaliação fonoaudiológica que, de repente, precisa de uma melhoria, precisa de ser reestruturada. E aí, eu posso utilizar essa ferramenta que é o PDCA, onde eu tenho planejar, que é o quê? Eu localizo o problema. Olha, aumentou a broncoaspiração e eu notei que os pacientes que broncoaspiraram, eles não foram avaliados pelo fonoaudiólogo. E aí eu vou estabelecer um plano de ação. Qual vai ser o plano de ação? O fono, ele vai ter 24 horas ou 12 horas para poder avaliar esse paciente, tá? O desenvolvimento, a execução do plano, né? Então, eu estabeleci um plano de ação. Como que eu vou fazer para esse fono chegar antes nesse paciente, né? Então, eu vou verificar com o pessoal da TI no hospital, vou fazer um checklist junto com a enfermagem para que esse paciente seja sinalizado mais rápido. E aí, a gente vai executar o plano, ou seja, a gente vai colocar o plano em prática. Colocando o plano em prática, a gente já começa a checar. Vamos verificar qual é a nossa meta, estabelecer a meta, se a gente atingiu a meta e acompanhar os indicadores. E, por fim, a ação, que é o que? A ação corretiva no insucesso. Porque, às vezes, eu estabeleço um plano de ação, ele não foi eficiente. Então, quando eu vou checar, eu não consegui atingir a meta. Então, eu tenho que voltar na fase de planejamento, estabelecer um novo plano de ação. Tá? E aí, a ação é sempre. Por que a ação? Porque eu vou corrigir se não der certo, mas se der certo, eu vou padronizar e eu vou treinar toda a equipe. Então, é um ciclo, é uma cadeia que não para. Então, tem que estar sempre planejando, desenvolvendo, checando e agindo para eu conseguir uma excelência na assistência fonoaudiológica. E aí, né? A gestão por processos, ela traz benefícios. Eu trouxe os principais, né? O principal é a qualidade no atendimento e a segurança ao paciente. Então, se eu faço a coisa de uma forma controlada, planejada, organizada, né? Se eu tenho um time que executa de forma ideal essas atividades, eu vou melhorar, sem sombra de dúvidas, a qualidade no atendimento do meu paciente. Mas a gestão por processos, ela traz também o fortalecimento da marca da organização no mercado. Olha, essa assistência fonoaudiológica é excelente, né? Essa unidade de terapia intensiva, ela
o risco de broncoaspiração é muito pequeno. Então, você oferece um bom atendimento, a excelência para aquele paciente, e aí você fortalece a marca, porque ele vai querer voltar para aquele CTI, né? Se for o caso de uma necessidade, ou ele vai indicar aquele CTI. A equipe fica mais motivada, porque, como a gente falou, as coisas têm que ser fáceis de executar, as coisas têm que ser organizadas. Imagina um profissional chegar dentro da UTI, ele não sabe como que acontece, como ele faz para avaliar, onde que é a copa, como que ele faz para conversar com a nutrição. Então, ele fica perdido. Isso desmotiva. Então, se eu tenho processo por processo, atividade por atividade, ação por ação bem estabelecida, essa equipe fica mais motivada e, como a gente já falou, maior satisfação do cliente. Sempre lembrar, como eu já falei, que é cíclico, o processo ele é constante. Então a gente tem que estar sempre agindo, avaliando, medindo, refazendo planos, determinando nossos novos processos, utilizando as ferramentas com as quais eu tenho mais facilidade ou mais afinidade. Tá? Então, a assistência fonoaudiológica, hoje, a gente expande, a gente não pensa só, eu falo só entre aspas, né? Na questão do atendimento. A gente precisa oferecer o melhor atendimento possível, oferecer a melhor experiência para o paciente, para que no final, né, da sua internação, ele dê a nota para a gente, por exemplo, o NPS, né? Que ele dê uma nota boa para que a gente fique como referência para ele, ok? Para finalizar, eu vou passar um vídeo para vocês. Eu já assisti esse vídeo umas 20 vezes, eu adoro. Para quem já conhece, curtam mais uma vez. Para quem não conhece, eu deixo aqui a importância da experiência do paciente para cada um de vocês.
obrigada pela atenção de vocês. Qualquer pergunta, eu estou à disposição nesses contatos. Obrigada. Ai, boa noite, foi ótimo, Carol. A gente fiquei assistindo, foi muito bacana. A gente viaja, né, nesse vídeo, eu acho muito legal. É, 9h24, a gente tem uma pergunta. O Juarez perguntou, pensando nessa questão do aspecto de segurança alimentar, mas levando em consideração os aspectos do prazer e humanização, como vocês veem a relação desses dois aspectos nos pacientes em cuidados paliativos exclusivos predominantes? Ele falou os dois aspectos, né? O prazer e a humanização, né? Bom, já comecei a ler e já vou respondendo. Juarez, isso é uma pergunta que eu me faço quase todos os dias. Eu não sei as minhas colegas, mas algumas questões são tão desafiadoras, né, para a gente no dia a dia, né? Então, o que que eu faço? Eu levo em consideração o prazer e a humanização para esse paciente, ou eu coloco, de repente, a gente falou, eu falei aqui, tanto em segurança, tanto em risco, que às vezes a gente proporcionar para o paciente esse prazer e essa humanização pode gerar um risco. E isso, para mim, é sempre, sempre, sempre determinado em conjunto. Eu acho que o fonoaudiólogo nunca pode tomar uma decisão sozinho. Ele tem que tomar essa decisão junto com a equipe médica, com o paciente e com a família, tá? E eu penso muito no princípio do direito e no princípio da humanização, que fala da autonomia da vontade. Então, isso para mim precisa ser muito respeitado. Então, se a gente tiver conhecimento do desejo desse paciente previamente a essa condição, eu acho que o ideal é a gente tentar respeitar. E o mais legal de tudo, que eu acho mais bonito do nosso trabalho, é isso: a gente oferecer prazer e humanização com o máximo de segurança que a gente puder. Ju? Eu acho que a Carol respondeu belíssimamente. Eu acho que é pensar isso, a gente sempre vai pensar em ajustes necessários para essa alimentação, para que ela consiga transmitir conforto sem expor esse paciente a adversidades, sempre que possível, né? A gente vai tentar modificar, adaptar, mas quando não for possível, a gente também vai pensar no lado do prazer. Eu acho que caminha muito junto, prazer, segurança e os aspectos nutricionais, mas quando a gente fala de cuidado paliativo, quando a gente fala de finitude, a gente tem que entender quem é aquele sujeito, quais eram os seus valores, os seus princípios, e a gente tem que tentar respeitar isso. Então, mesmo que naquele contexto pareça impossível, a gente consegue alçar mãos de possibilidades, de estratégias para favorecer com que esse prazer alimentar ele aconteça e que aquele paciente tenha, então, aquela comida que é a comida de infância, que ele sinta de novo aquele sabor que remete a uma memória afetiva, que ele lembre ali do prato que a avó dele cozinhava. Porque é isso, né? Comer é muito mais do que só nutrição e hidratação. Comer é prazer, comer é social. E sempre que a gente consegue devolver isso para o nosso paciente, eu acho que o nosso coração fica ali quentinho, né? Falando em uma, eu me sinto contemplada pelas falas das meninas. Eu acho que é isso, tem que ser, não é uma decisão minha, não é decisão do médico, é uma decisão da equipe multiprofissional, da família e, sobretudo, do paciente, né? Aproveitando essa fala importante sobre humanização, sobre equipe, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente online, que vai assistir a gente aí na gravação, para o CBNI 2024. Ele vai acontecer dos dias 14 a 16 de novembro. Lembrando que vai ter um curso pré-congresso maravilhoso, que vamos estar eu, a Carol, o Ribamar, a gente vai ter temas fantásticos de discussão, casos clínicos de discussão muito profissional. Vai ser um curso muito rico que vai acontecer dia 13. E eu queria convidar vocês para o CBMI, que vai acontecer em São Paulo, com o tema humanização e reintegração, né? Afinal, o paciente crítico ele é muito mais do que o TI. É um paciente que a gente precisa devolver para a família, né? Precisa reintegrar essa pessoa.
Então, eu queria convidar todo mundo, fica arrepiado quando eu falo desse tema, para a gente se encontrar em São Paulo, né? Foi um prazer estar com vocês. Queria deixar esse convite para o CBMI, para o curso pré-congresso, que vai ser fantástico. A gente vai poder conversar tete a tete, todo mundo junto, presencialmente. E se as meninas quiserem falar alguma coisa, só queria agradecer. Foram muitos comentários positivos. Mandar um beijo aqui para a Vanessa, foi nossa colega de departamento, falou aqui das apresentações, gostou bastante. O Riba aqui falou do nosso departamento. Fabíola deu os parabéns, um beijo para a Fabíola, para a Iana e para todo mundo que ficou com a gente até agora, para o Juarez que deixou a pergunta. Se as meninas quiserem falar alguma coisa, pontualmente já são 9h30. Nós queremos agradecer o convite, foi uma honra, dividir essa mesa com vocês e nos encontramos presencialmente, né, no CBI e reiterar o convite da Marta, que será um prazer, então, ampliar ainda mais essa discussão. Eu também agradeço, né, ao departamento e nos encontramos em novembro em São Paulo. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção. Tchau, pessoal. Beijo para Tchau, tchau. Daniela, para Janaína, para todo mundo que ficou até aqui agora. Tchau. Até já. Obrigada, tchau, tchau.